o Juan Dinenno e por que ele rescindiu e não veio por empréstimo, como todo mundo estava noticiando em relação a essa negociação. E de fato tinham dois caminhos, São Paulo e Cruzeiro trabalhavam com, primeiro, um empréstimo, né, até o fim do ano, e depois colocando uma meta e aí ele podendo ser comprado pelo São Paulo. E a segunda forma desse negócio era uma rescisão imediata, viria para o São Paulo com um vínculo novo até o final do ano, e aí sim o São Paulo colocando essas metas para ver se compra ou não em 2026. Então, assim, pela questão burocrática de você rescindir e você depois já fazer uma inscrição no novo clube, é muito mais rápido e muito mais prático você fazer isso com a rescisão. Se ele tivesse sido emprestado, poderia dar uma questão burocrática, uma demora, documentação para lá, documentação para cá, e aí não seria inscrito, por exemplo, a tempo de estar à disposição no jogo contra o Vasco, é um exemplo. Então o São Paulo trabalhou com essas duas possibilidades e até a opção da rescisão foi melhor para o jogador, para o Cruzeiro e claro também para o São Paulo, que assinou um vínculo como o do Cédric Soares, curtinho, né? Não tão curto, 3 meses, mas eu digo é só até o final do ano. O Dinenno fica no São Paulo, tem essas metas para serem alcançadas, gols, número de jogos, minutagem em campo, e aí o São Paulo tem essa opção de comprar o jogador ou não, depende muito dessa adaptação que ele vai ter ao São Paulo. Mas pelo que me disseram assim, já logo de cara quando ele chegou muito bem, foi muito bem recebido pelo São Paulo, um cara que estava muito afim ali de ares novos, e o São Paulo conhece, por exemplo, o Luiz Obeldia já desde o Racing, tem alguns atletas que ele já conhece, por exemplo, o Caleri já conhecia, o próprio Alan Franco. Então, assim, chegou já bem ambientado o Juan Dinenno. Então, agora é uma opção de campo fala, né? Aquela coisa do campo. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver dentro do campo para ver se o ano que vem permanece ou não no São Paulo. Mas fato é que o Cruzeiro ficou com um jogador que já estava em fim de contrato, poderia assinar um pré-contrato, né? O jogador abriu mão do que tinha para receber ali até o final do ano pelo Cruzeiro, ficou tudo ali bem, e o São Paulo fez um investimento e se acertou com o jogador para que ele pudesse seguir a sua história dentro do tricolor paulista. Ele vai ser... Salve, salve, rapaziada que acompanha o canal. Antes de irmos para a próxima notícia, deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais. Clube Dinenno está no bid, o famoso bidou, e poderá fazer a sua estreia contra o Vasco nesta quinta-feira. Ele treinou nesta terça-feira com os companheiros, foi o primeiro treinamento dele, treina também nesta quarta-feira e vai para o banco de reservas no confronto contra o Cruz Maltino, nesta quinta-feira às 9h30, Dia dos Namorados, e aí quem sabe teremos um amor à primeira vista com o Dinenno. Ele deve começar no banco de reservas e deve ser utilizado pelo técnico Zubeldia durante o segundo tempo. E aí eu conversei com pessoas que trabalham no staff do Dinenno, não só em termos de empresários, mas também pessoas que cuidam da gestão da carreira do atleta, e aí a gente conseguiu algumas situações bem legais. Uma das pessoas com quem eu conversei me falou que ele já trabalha com o Dinenno há 7 anos e nunca viu o Dinenno tão na expectativa assim. E há um entendimento de que o Dinenno ele teve um sucesso considerável no México e que ali ele estava realmente num patamar legal. E a sua saída do México foi um desafio para ele. De tipo, cara, eu tô bem aqui no Pumas, eu sou ídolo aqui do Pumas, só que eu quero um novo desafio, eu quero uma nova possibilidade. E aí ele vem para o futebol brasileiro e por mais que há um carinho mútuo dele com o Cruzeiro e a torcida cruzeirense, ele entende que ainda precisa entregar mais no futebol brasileiro. E essa oportunidade de jogar no São Paulo nessa situação foi assim, o tiro certo. Porque há um entendimento na visão do próprio staff de que o São Paulo busca um centroavante, que ele pode de fato ser esse centroavante que a comissão técnica tanto procurava. E que é uma oportunidade única para ele, em um grande clube, jogando uma Copa Libertadores da América, de ter a oportunidade de se consolidar em solo brasileiro, de mostrar que, olha,
Eu saí do México lá como um dos principais centroavantes. Eu tenho condições de aqui também ser um dos principais centroavantes. Então o Dineno, ele tá numa expectativa muito alta, de acordo com o que a gente conversou com essas pessoas, com uma expectativa muito grande e com muita vontade, com muita fome, essa foi a palavra. Eu reparei que toda vez que eu falo com staffs que são... que falam espanhol, né, argentinos, que falam mexicano e tudo mais, falam mexicano é bom, né, mas que são mexicanos e tudo, que falam espanhol, eles usam muito essa palavra, que está com muita fome, com muita gana e com muita fome, que é no sentido de fome, de vontade mesmo, de querer fazer acontecer, e ele tá com esse sentimento muito grande, de realmente fazer acontecer no São Paulo, e acho que é legal. E aí, pô, é claro que ele tá feliz e tudo, tá mudando de clube, o Gustavo vai falar que não tá? Não é isso, mas a gente entende nas palavras, sabe? Quando o cara tá muito afim mesmo, tá encarando como uma oportunidade da vida, e é nesse sentido que o Dineno tem encarado. E óbvio, vamos ver se dentro de campo tudo isso, porque na teoria é muito, muito legal, né? Na teoria, não, ele tá querendo, ele tá com gana, tá com fome, tá com tudo, mas a gente vai ver se dentro de campo a gente vai ver tudo isso, a gente espera que sim, né? Sempre quando chega uma contratação nova, você pode concordar ou não com ela, mas no fim das contas, temos também um sentimento mútuo de que a gente espera que o Dineno dê certo com a camisa do São Paulo. O que você acha dessa contratação? Quero muito saber a sua opinião. Pra gente continuar, Luca deve ser titular contra o Vasco e vamos explicar um pouquinho de que o Zubeldia não tinha, em um primeiro momento, a expectativa de contar com o Luca, mas hoje ele já não se vê sem o atacante. Em um primeiro momento, quando acaba a copinha, o Luca, inclusive, ele é um dos destaques entrando, né, do decorrer da posição, ele rouba a posição do Paulinho, que inclusive também está entre os profissionais, e aí o Luca, em um primeiro momento, ele não iria subir. Só que o que acontece? Qual foi a pá da cal, qual foi o start para o Luca começar esse processo de encantamento do Zubeldia? Foi no sentido de que o Zubeldia estava com um elenco muito curto, perdendo várias peças, e ele sentia que o time precisava de velocidade, que ele não tinha opções de velocidade, que o Ferreirinha estava basicamente jogando todas, e tava cansando muito. Vocês vão lembrar que, por exemplo, contra o Botafogo, aquela sequência que ele faz vários gols, que ele joga vários jogos, e chega o segundo tempo, ele fica extenuado, porque ele tava correndo pra lá e pra cá, tava, né, voltando e tudo, e ele precisava de um jogador com a característica do Ferreirinha. E aí ele foi consultar, ele foi falando com a diretoria e tudo, pô, tem o Lucas, a gente pode subir, pode observar ele, pô, beleza, me traz esse garoto aqui. E nos treinamentos, a informação que a gente tem é que o Luca, desde o primeiro momento, tá? Até viralizou um vídeo dele agora no treinamento. Cara, eu até mostrei esse vídeo e falei, pô, tá arrebentando mesmo e tal. E eu falei com duas pessoas que me falaram a mesma coisa, com palavras diferentes. Cara, é isso aqui desde que ele chegou e ele é um fenômeno desde que ele subiu. Para vocês verem que, desde o primeiro momento, o Luca demonstrou, esse vídeo que viralizou do Luca, driblando todo mundo, fazendo um golaço, foi algo de praxe ali nos treinamentos. E o Zubeldia foi gostando muito do garoto. A gente até trouxe, né, quando ele subiu, de que o Zubeldia tava meio que, cara, que é que tá acontecendo aqui? Porque o garoto, além de dentro dos treinamentos mostrar esse talento, era uma personalidade que encantou o Zubeldia, no sentido de que essa palavra que me falaram, essa frase, foi que me pegou o que resume um pouco do Luca. Parece que ele não entendeu que ele tá no profissional. Parece que ele se preparou há tanto tempo, e ele está no São Paulo desde o Sub-11, que ele se preparou há tanto tempo que para ele está sendo natural. Basicamente só falaram, ó, amanhã você não vai para Cotia, tá? Amanhã você vai para Barra Funda. Ele, beleza, tá bom. Pegou as coisas dele, foi para Barra Funda e como se nada tivesse acontecido. Então, para vocês entenderem como que tá sendo esse Luca nos bastidores e o quanto o Zubeldia gostou disso nele. Ele foi um garoto que não sentiu ali, que não se intimidou, que rapidamente... Ele tava conversando com os caras como se ele já conhecesse os caras há um bom tempo, que ele tava ali, sabe? Era um garoto diferente também nesse sentido. E essa personalidade o Zubeldia foi gostando. Aos poucos, desde o primeiro momento, na primeira semana, inclusive, ele levou o Luca pro jogo contra o Santos. E o Luca foi o cara que fugiu, né, desse ponto, porque enquanto o Lucas Ferreira, Rian Alves, Mike subiram e demoraram até para ser relacionados e começarem a jogar, as coisas com o Luca foram acontecendo rapidamente. Muito reflexo
eu não diria encantamento, mas dessa personalidade que o Luka demonstrou nos treinamentos, no dia a dia, que o Zubeldia acabou gostando bastante. E aí agora o Luka deve ser titular contra o Vasco, vai ter sua primeira oportunidade como titular e a gente espera que ele agarre com todas as forças possíveis, porque esse garoto merece muito longe com a camisa do São Paulo. Agora vamos falar sobre Matheus Alves e a valorização do atleta no sub-20 da seleção brasileira que pode favorecer na sua venda. O São Paulo já tem contatos de outras equipes, em especial do CSKA, que hoje está com mais veemência para sua contratação, mas há uma ideia do departamento de futebol que o Matheus Alves no sub-20, com essa convocação para a seleção brasileira e com a possibilidade dele ir para o Mundial da categoria, o atleta pode se valorizar ainda mais no mercado. Então há um entendimento de que essa convocação e uma possibilidade de uma sequência de convocações, inclusive ele atuou na última partida da Seleção Brasileira Sub-20, que ele pode começar a ter mais visibilidade. E aí, por exemplo, você quis 10 milhões de euros, agora o cara é de Seleção Brasileira, ele pode valer 12, 13. Então o São Paulo entende que essa convocação pode valorizar bastante o Alves. O Alves ele tem, sido procurado por diversas equipes do futebol europeu. Há um entendimento do São Paulo, inclusive, que uma proposta de 10 milhões de euros iniciais fixos já podem ser um indício de uma negociação. O São Paulo vai entender cada cenário, vai entender todas as propostas que forem chegando, mas há um entendimento de que agora, com essa convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 e uma possibilidade dele ir para o Mundial da categoria, o São Paulo pode conseguir uma quantia melhor ou até condições melhores. O que seria condições melhores? Um pagamento à vista, por exemplo, desses 10 milhões de euros, o que já ajudaria bastante os cofres, ou até no cumprimento de metas, você ter metas estipuladas, por exemplo, de 5 milhões de euros com metas mais acessíveis, ou até com um percentual maior ou um percentual de mais-valia, para você pensar numa venda futura do atleta. Fato é que o São Paulo entende, acredito eu agora, aliás, pelo meu feeling, tá? Agora a gente trouxe a informação, é o meu feeling. O primeiro que o atleta, só completando a informação, o atleta, ele tá na dele, ele quer ficar, ele quer continuar no São Paulo, ele gosta muito do clube, só que a gente sabe da necessidade de venda do São Paulo, pode ser que ele acabe sendo vendido. Mas aí o meu feeling, eu acredito que o Alves deve ser um dos negociados nessa janela de transferências, porque o clube precisa vender e ele é um dos mais valorizados, é um dos atletas que mais tem recebido sondagens e a tendência dele é receber uma proposta oficial. Tá? O que você acha dessa situação? Você venderia o Alves? Por quanto? Ou você não venderia? Você acha que ele deveria se maturar com a camisa do São Paulo? Eu gosto muito do Alves, cara. Eu acho que ele é um baita de um jogador, um meio campista, um camisa 10 que tá em falta no futebol brasileiro. Tá oscilando normalmente, é normal, né? No profissional, quando o atleta sobe essa oscilação. Mas eu gostaria muito que o São Paulo fosse um pouco mais saudável financeiramente para a gente ver esse cara mais com a camisa do São Paulo, mas acredito eu que ele deve acabar sendo vendido. Eu espero estar errado e que o São Paulo consiga de outras formas aí essa grana que tanto precisa para sair dessa situação. Bora falar de coisa boa, falar de base, que é o principal patrimônio do São Paulo, sem sombra de dúvidas, né? A gente tá muito sustentado hoje pela base. E quero falar de um cara que é pouco midiático, mas é bom de bola. Acho que ele é o tipo, né, jogador que ele é pouca mídia e muito futebol em Cotia, que é Pedro Ferreira, jogador que tem apenas aí, então, 18 anos, né? Meia que joga mais avançado, pode jogar mais também recuado. E ele renovou o seu vínculo com o São Paulo aí nos últimos dias até agosto de 2029, maio de 2029, melhor dizendo. Maio de 2029, a extensão do vínculo do Pedro Ferreira com o São Paulo. E eu lembro para vocês também, Léo, que ele jogou na final da Copinha. E isso é pouco lembrado, porque o São Paulo na final da Copinha faz um primeiro tempo muito ruim, com a zaga instável e tudo mais. E aí entra um mérito do Alan Barcelos, que ele faz duas alterações ali no intervalo. Ele tira o Lucas Loss, salvo engano, que era quem estava falhando, e tira mais um para colocar o Pedro Ferreira. Acho que foi o Hugo, né, que saiu para entrar o Pedro Ferreira no começo do jogo, quando estava machucado, e ele jogou muito naquele segundo tempo. Ele foi um baita pilar. Hoje ele está no sub-20, 18 anos, foi até capitão em certos jogos. Então esse é um cara pouco midiático, talvez não tenha um empresário, uma assessoria que faça uma valorização, mas eu faço aqui. Cara, nem conheço ele, não conheço família, não conheço empresário, não conheço ninguém, mas é bom de bola. Acho que deu para tirar pela Copinha, também pelo sub-20. Isso é importante também, né, Léo? Porque quando a gente olha para a temporada do São Paulo, a gente vê que tem uma dependência muito grande do uso da base. Isso vem sendo algo recorrente. Exato. Né? A base é muito
importante para a gente lidar com a temporada. Acho que o Pedro Ferreira é um, assim, claro exemplo de alguém que pode ajudar num futuro, não num futuro próximo, daqui a 6 meses, 1 mês, né? Como vem Luca, como vem Rian, enfim, Lucas Ferreira e Alves. Mas daqui a 1 ano, de repente, preparando o terreno, acho que é um cara que a gente vai ver no profissional, viu? Cara, é uma movimentação legal do São Paulo, né? De mercado e tudo mais. É interessante porque a base vem salvando não só o São Paulo, mas a comissão técnica e a própria diretoria. E é onde o São Paulo vai conseguir realmente, ou muito próximo, sair desse buraco financeiro que se encontra, né? Na venda de jogadores, na venda desses meninos. E é uma geração muito boa, né? A gente vê o Mike, a gente vê o Igor Felisberto, a gente vê os meninos que já estão no profissional, que é o caso do Luca, é o caso do Ferreira, é o caso também do Matheus Alves, que está na iminência de sair. Então o São Paulo está fazendo uma movimentação legal por entender que a geração também é uma geração muito boa. É uma geração que vem demonstrando esses frutos, né, com um bom trabalho aí do Alan Barcelos. E é interessante também, numa posição em que o São Paulo também vira e mexe precisa, ter esse jogador. Mostrou ter uma visão de jogo apurada, também na situação adversa do jogo, né, perdendo um clássico com o rival, e conseguiu entrar muito bem, conseguiu dar conta do recado, né? O mental desses meninos que estão sendo formados na base, principalmente dessa geração, é uma situação que a gente pode chamar a atenção, né? Não só, talvez seja até um trabalho em conjunto ali da comissão do Zubeldia com a comissão do Alan, mas dá para entender que esses meninos, eles parece que não têm medo de jogar, isso é muito bom, né? E tem a confiança da comissão, que é muito ruim quando você sobe, você é alçado pro profissional, e qualquer erro que você cometer, você vai ser tirado do jogo, você não vai ter mais opções para jogar, não vai ter mais oportunidades, e aí é o oposto do que o São Paulo vem fazendo hoje, né? É o caso do Ferreirão, que já se consolidou ali na posição dele, o Luca, que para mim vem roubando a cena até do Rian, por ser um jogador muito autêntico, um jogador de drible, um jogador que consegue cair pelas duas pontas e não tem medo de jogar, né? O próprio Matheus Alves. Então, o São Paulo não é só interessante, mas o São Paulo precisa fazer essa movimentação. Ah, Léo, Gabriel, pode ser que não dê certo, pode ser que não vire, isso pode acontecer e todo clube passa por isso, né? As bases do Flamengo, do Internacional, do Palmeiras também, que hoje são referência, também passam por isso. Tem atletas que você vai renovar e que eles não vão virar, mas de 20 atletas, de 30 atletas que você renove, que 2, 3 consigam virar, você consegue ter uma boa quantia. É o caso, né, do vizinho aí também, nosso rival, que vem fazendo isso muito bem. Então o São Paulo tem que focar na base, é interessante demais. E é um atleta, como o Gabriel disse, que não desperta tanto hype, assim, né? É um atleta que não desperta tantos olhares, mas é um atleta que, quando precisou dele, foi muito bem e vem chamando a atenção da categoria de base na Copa do Brasil desse ano, no Campeonato Brasileiro, enfim. Legal demais, Gabriel, essa movimentação do São Paulo para a renovação com esses meninos. Juan, boa tarde. Seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua expectativa da chegada. E você chega, pelo menos, a ideia é a substituição ou suprir a ausência do Caleri, né, que tem essa lesão muito séria até o final do ano. Em questões de características, como você se enxerga nessa questão de suprir essa ausência, como você abraça essa responsabilidade também de substituir um jogador tão importante do elenco? Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo, assim, complemento a tudo que faz pergunta. E antes de começar e responder a você, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao nosso presidente e a toda a comissão diretiva pela confiança que tem em mim. E, em segundo lugar, não menos importante, como ele falou, a Pedro Lourenço. Foi muito importante para mim nos momentos difíceis e nesse momento aqui ele ajudou muito para que essa possibilidade pudesse ser. Depois, em quanto à sua pergunta, estou muito feliz de estar aqui. A verdade que um orgulho enorme. Para mim foram uns dias de muita ilusão e sou muito ciente da responsabilidade que esse clube tem, que cada quem que viste essa camisa tem. E eu estou preparado, né? Eu cheguei ontem, já cheguei anteontem, mas treinei ontem, treinei hoje. Tem uma equipe, acho que muito bom, com muita qualidade,
com uma mistura boa de jovem e gente de muita experiência. E sabemos que tem pela frente amanhã um partido muito importante para nós. Em quanto à minha posição e a meu rol dentro do elenco, vai ser o que eu consiga fazer dentro do campo, né? Também sei a questão de Jonathan, lamentavelmente, mas tem uma sorte grande que o grupo está muito pegado a ele e é uma pessoa boa, ele fez um nome muito importante aqui, a base de mérito, né? Eu venho a ser minha parte para lograr o objetivo do clube, minha parte para conseguir que a torcida seja feliz com nós representando eles dentro do campo. Juan, boa tarde, bem-vindo ao São Paulo. A gente viu as notícias e as matérias falando sobre a sua relação com o Zubeldia de longa data, né? Ele foi o técnico que primeiro relacionou você para um jogo profissional. Queria que você falasse sobre essa relação, o que é que você conhece do Zubeldia, se você vem acompanhando o trabalho dele também no São Paulo, e se você chegou a falar com ele antes de fato bater o martelo, de assinar, se vocês trocaram alguma mensagem, enfim. É antiga essa relação, né? Mas, enfim, se de repente vocês falaram alguma coisa antes de você aceitar essa proposta. A verdade é que não, foi tudo muito rápido. Quando eu falei com ele, quando cheguei no clube, que foi um dia e meio depois que surgiu a possibilidade. Mas eu sim continuei a carreira dele depois que ele saiu de Racing, né? Eu, como você mencionou, eu era sub-20, né? Como falam aqui, era juvenil daí do Racing. E ele era treinador do time principal, ele me assinou, mas ele depois foi embora e eu continuei sempre sua carreira, também porque eu no Deportivo Cuenca, no Equador, quando minha primeira experiência fora, eu trabalhei com o irmão dele, que é preparador físico. Então, sempre a partir daqui, ali, ainda mais, continua a carreira dele, do irmão. E eu estou muito contente, muito feliz, porque quando eu estava em casa e experimentei sua forma de trabalho e a gente que ele tem perto, equipe, né? Eu gostei muito, eu fiquei assombrado, porque também era a minha primeira experiência, mas com os anos que eu continuei, eu ainda valorizei mais o trabalho dele. E então estou muito contente de poder estar aqui e trabalhar com ele. Dineno, tudo bem? Eduardo Afonso, da ESPN Brasil. O presidente disse na sua apresentação que já era um jogador que estava sendo observado, já estava o São Paulo com você no radar há um bom tempo. Já tinha surgido alguma oportunidade anterior a essa de você trocar o Cruzeiro pelo São Paulo? Lá na FC Series, vocês chegaram a conversar sobre essa possibilidade? Se sim, por que não aconteceu naquele momento? E se você me permite uma segunda, se você jogar amanhã no Morumbi, vai ser a primeira vez na sua carreira, né? Qual que é a expectativa de, pela primeira vez, logo chegando, já enfrentar o Morumbi contra o Vasco da Gama? Em primeiro lugar, eu tinha um acercamento no ano 2019, na metade do ano, quando eu estava emprestado pelo Racing no Deportivo Cali, na Colômbia. Só que assim, era muito complicado pela situação, mas que nada, eu imagino, eu não estava nos detalhes, mas imagino que pela situação contractual. Eu estava de um clube emprestado a outro, que esse outro clube tinha uma opção de compra para poder executar no final do ano e era na metade da temporada, então era difícil na parte contractual. Na segunda pergunta, eu falei na entrevista aí no clube, né? Desde o sábado que surgiu a possibilidade, o primeiro que vi foi o calendário. E quando avançou, não, toda essa possibilidade e me falaram que se tudo dava certo ia ter a registro para jogar na quinta, aí esquece, não consegui dormir mais. Eu estou, a verdade, com uma ilusão muito grande. Eu venho de um time muito grande, não quero deixar de falar porque para que ninguém ache que eu estou fazendo a diferença, mas entendo que usa Pablo para futebol brasileiro e não só para Brasil, sino para fora também. Eu sou argentino, eu também já falei, sou de Rosário, está muito presente. E o Morumbi é um histórico, né? É para todo jogador de fora.
Talvez para quem está mais acostumado aqui não tanto, mas para todo jogador de fora jogar no Morumbi é como um hito na carreira. E saber que vai ser minha nova casa é muito excitante. Juan, boa tarde, prazer conhecer Alexandre Salvador, canal Arnaldo Itironi. Juan, você mencionou a lesão do Caleri, né? Enfim, que você teve uma lesão parecida, igual, né? E você também, o pessoal do Cruzeiro, né? Conversamos bastante com colegas do Cruzeiro falando que a torcida te adorava lá, mas a sua passagem por lá foi atrapalhada um pouco por uma sequência de lesões. Eu queria saber como é que você chega fisicamente ao São Paulo e se você mudou alguma coisa na sua preparação, assim, na forma como você cuida do seu corpo para evitar que esse tipo de problema atrapalhe a sua trajetória por aqui. Obrigado. A verdade é que eu minha carreira toda cuidei, né? Tudo sano, com a ciência avança e todo tem novas informações e eu estou o mais atualizado possível, até em conta tudo que seja importante. Só que assim, o ano passado, para ficar claro tudo, a primeira lesão que eu tive foi uma hérnia que se originou porque eu tomei uma pancada em um cartilagem da costela e eu continuei porque não tinha restrição ao ser cartilagem no seu osso e nesse momento a gente acha que deu como um desequilíbrio no core e isso gerou uma hérnia. É algo que dificilmente você pode prever, né? E logo disso, por aí demorou um pouquinho porque no estúdio não conseguia ver com claridade, então tentamos fazer recuperação conservadora, não deu, e aí operei, e aí fechou, né? E quando voltei a perfumar e consegui ser titular num time muito competitivo, aconteceu algo que ninguém quer, né? E foi uma tragédia porque também foi um trauma, não foi sozinho, então... Porque obviamente na carreira eu tentei fazer tudo para poder prever essas coisas que às vezes acontece igual, mas quando já é um trauma já escapa de suas mãos totalmente, né? Então estou em um bom momento físico, tendo em conta que venho de uma recuperação, né? Mas já joguei, já tive sequência de treino, tudo desde que voltei com um pouco de tempo de antecipação porque a recuperação foi boa, não porque ninguém apurou nenhum processo, sino porque a verdade é que a parte profissional do DM do Cruzeiro foi espetacular e minha predisposição também. Então, estou obviamente com essa falta de ritmo no jogo, pela questão normal de que amanhã vou enfrentar jogadores que têm 20 jogos, talvez. E eu só fiz 90 minutos. Mas isso não é um impedimento.